Colocando para gravar. Pessoal, lembrando que em aulas passadas nós trabalhamos com determinados aspectos relacionados à Grécia Antiga, cidades-estado, formação, podemos dizer, fundação da política, Guerra do Peloponeso, guerras médicas e Guerra do Peloponeso. Sobre a Roma antiga, nós trabalhamos com a monarquia, trabalhamos com o período republicano, as reformas propostas e negadas aos irmãos Graco, vimos Júlio César e a tentativa da instauração de uma ditadura, e também trabalhamos com aspectos da tomada do poder por Otávio Augusto. Chegamos a ver também a estabilização, a chamada Pax Romana, a política do pão e circo, tudo isso ainda dentro do Alto Império. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o Baixo Império, ou seja, o colapso do Império Romano. Então, meninos, lembrando, né, aqui nós vivenciávamos um modo de produção, vou até colocar aqui, na antiguidade vivenciava, na verdade, espera um pouco, tentar construir. Um momento. A antiguidade vivenciava o modo de produção capitalista. Nosso modo de produção capitalista, estou viajando. Escravista. Ou seja, a sua antiguidade era altamente dependente de guerras para a entrada de riquezas e trabalhadores, sendo que esses trabalhadores eram os escravos. Então aqui, gente, deixa eu visualizar, admitindo todos aqui. Dito isso, esse sistema, uma hora não aguentou, ele entra em colapso. Gente, o capitalismo, o modo de produção no qual nós vivemos, o sistema capitalista, ele é dependente de riquezas buscadas no mercado, a partir de leis, como a lei da oferta e procura, concorrência e outras coisas mais. Então, por isso que o capitalismo tem crises e tem momentos de bonança. Então, crise, momento de bonança, crise, momento de bonança. O que aconteceu ao final do sistema escravista na Roma Antiga foi uma crise final dele, a tal ponto de ele acabar. E foi dentro dessa crise que ainda surgiu o novo modo de produção, o modo de produção seguinte, qual é o feudalismo. Então, o feudalismo nasceu dentro da crise do escravismo. Na aula de hoje, eu vou compartilhar a tela agora para nós começarmos a ver o colapso do Império Romano. Então, vamos começar aqui. Gente, deixa eu compartilhar a tela. Lembrando que hoje também teremos exercícios, tá bom? O colapso do Império Romano do Ocidente. Deixa eu admitir as pessoas aqui. Admitir todos. Emerson, você começa lendo para nós aqui na página 8, o colapso do Império Romano do Ocidente. Pode ler essa parte toda aí, fazendo favor?
Colapso do Império Romano, territorial e conquistas militares. O Império Romano passou por um processo de declínio que se iniciou no século III depois de Cristo. A grande extensão do império dificultava o controle desse vasto território e sua expansão. As longas distâncias geraram dificuldades de comunicação, e os povos dominados, assim como a dificultar o controle nas fronteiras romanas. Pode continuar? Pode ler seu segundo parágrafo também. Como grande parte dos escravos do império eram provenientes das áreas dominadas, a retração das conquistas teve como consequência a diminuição do fluxo de prisioneiros que serviam como escravos. Assim, houve um grande aumento dos preços dos escravos e o consequente aumento dos preços dos produtos no interior do império. A crise era agravada ainda pela pouca produtividade registrada em virtude da escassez de mão de obra. Então, pessoal, olha só. Eu vou fazer um teste aqui hoje que é o seguinte, né? Quando não estiver lendo, eu vou interromper o compartilhamento, que eu acho que agarra menos. Como o Emerson acabou de ler aqui para nós, esse sistema entra em crise porque chega num determinado momento que os romanos não dão conta de sua fronteira. Lembrando que eles dominaram o Império no auge, dominou um território maior do que era o Brasil. O Brasil tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. No auge do Império Romano, eles tinham mais de 11 milhões de quilômetros quadrados. E lá no final do período republicano e até mesmo no início do período imperial, essas guerras eram constantes. Então, principalmente depois da vitória sobre Cartago, esse sistema de expansão ele foi acelerado até o século III depois de Cristo, porque chegou a um limite, chegou a um auge, chegou a um momento em que eles não tinham mais territórios para conquistarem. E aí o que aconteceu? Começa a enfraquecer, começa a faltar mão de obra. Quando eles não têm guerras, não tem mais riquezas para entrar. Começa a existir uma desproteção das fronteiras. Essa desproteção das fronteiras, né, essas fronteiras desprotegidas, favorecem outros povos a invadirem as cidades, a saquearem. Então, nesse ciclo sem fim, que vai desintegrando por mais de um século até a queda do próprio império. Então, o colapso, o que é um sistema que entra em colapso? Um sistema que entra em colapso é que ele não está se sustentando mais, que ele não aguenta mais. Simplesmente assim, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos continuar aqui pelo seguinte, pessoal. Lembrando, eu vou fazer isso, gente, parece que agarra menos, parece que cai menos a conexão. Tá bom? Vamos continuar aqui. O Emerson, continua para nós, fazendo um favor, os 2 próximos parágrafos. Na tentativa de solucionar a crise escravista, foi instituído o colunato, que buscava o aumento da produtividade no campo. Nesse sistema, escravos e camponeses passavam a gozar de nova posição jurídica, a de colonos. Os camponeses, dessa forma, teriam direito ao arrendamento de uma porção de terra e, em troca disso, pagaria ao proprietário em dias de trabalho e em produtos. A expansão do colonato ocorreu em um período de ruralização e atendia aos interesses dos grandes proprietários, que necessitavam de mão de obra. Os camponeses tinham, em troca,
estabilidade e segurança, o que era importante, já que, naquele contexto, a violência e a penetração dos povos vizinhos se intensificavam. A relação de dependência entre o trabalhador rural e o proprietário era chamado de patrocínio, e com ela, os latifundiários tomavam para si algumas atribuições do Estado. Os colonos estavam vinculados aos lotes em que trabalhavam, não podendo ser vendido sem a terra e nem a terra vendida sem eles. Assim, como, como pode-se perceber, as raízes da servidão medieval encontram-se na generalização dessa prática. É importante lembrar de que, no entanto, a escravidão não foi completamente abolida, persistindo de forma reduzida no período medieval. Então, então vamos pegar aqui. Eu já comentei isso em outro momento, volto a repetir. O que? Um modo de produção é gerado, ou como eu posso dizer assim, ele começa a existir dentro da crise de outro. Então, colocando aqui no chat, gente, o sistema escravista estava em crise. Crise da própria demanda, da própria situação de falta de mão de obra. O que aconteceu então? O colono vai ser essa mão de obra. Ah, e o que é o colono? O colono é um escravo? Não. Por quê? O escravo é uma propriedade. Então, eu compro um escravo, eu vendo um escravo. Ele não tem autoridade jurídica. Ele fala, ele pensa, ele anda, ele age, mas ele não tem a liberdade que um ser humano livre possui. E aí estava faltando escravo para trabalhar nas lavouras ali no interior do império. E as cidades já não eram mais locais seguros. O que as pessoas fizeram então? Meninos, hoje em dia, por exemplo, quando um país está instável, está inseguro politicamente, as pessoas fogem para outros países. Por exemplo, no nosso caso aqui, próximo de nós, temos a Venezuela. Venezuela, né, contou ali com uma migração de cerca de 4 milhões e meio de pessoas. Mas naquela época não existia outros países, então a alternativa era a ruralização, passar da cidade para o campo. Então os proprietários muravam sua propriedade e construíam castelos para se proteger. Agora, aquele comerciante, aquela pessoa lá da cidade, não estava protegida das várias invasões que estavam ocorrendo no interior do império. O que ele faz? Ele vai para esse senhor e fala: olha, eu não tenho proteção. Então, o que você pode fazer por mim? Eu posso te dar um pedacinho de terra, você constrói ali sua casinha, mas você tem que trabalhar na minha terra. Ele é escravo? Não. Ele trabalha muito? Sim. Porque nós vamos ver dentro da sociedade feudal uma série de impostos cobrados sobre a o próprio colono, que depois nós chamamos de servo. Essa é a base do sistema feudal. Lembrando que esse tipo de relação do colonato, ah, benefício em outras coisas mais, já era praticado pelos próprios povos que estavam invadindo o Império Romano. Então, que nem vou falar para vocês mais para frente, a sociedade medieval era uma mistura de princípios feudais, de princípios germânicos mais princípios romanos. Então, essa sociedade da Idade Média, né, não tem só coisa do Império Romano e não tem só coisa dos povos que invadiram esse império, que ocuparam esse império. É uma fusão destes dois. E a gente já está vendo o início, uma semente começando a brotar desse feudalismo aqui.
no colapso do próprio império. Então, como eu mesmo falei com você, gente, o escravismo surgiu desde os primórdios das civilizações. O feudalismo surge no interior do escravismo. E o capitalismo, nós vamos ver mais para frente, surge no interior do feudalismo. E o escravismo conviveu com o feudalismo. E o feudalismo conviveu com o capitalismo. Tá bom? Então, dito isso, vamos voltar a compartilhar a tela. Acho que está agarrando menos. E continuar aqui, né? Voltando aqui, né? Compartilhar. Ô, Emerson, pode ler o próximo parágrafo aqui para nós? Os gastos excessivos do Império, só esse parágrafo, fazendo favor. Sim. Os gastos excessivos do Império também colaboraram para a sua desagregação. A imensa burocracia e o grande contingente militar necessário para a manutenção das estruturas romanas geravam grandes despesas. A paralisação das conquistas do fluxo de escravos provocou retração nos recursos do Estado e contribuiu para o aumento da crise. Neste contexto, o poder político foi controlado pelos chefes das grandes legiões romanas. Como consequência, o Império passou por um período de instabilidade, denominado anarquia militar. Nesse período, os militares lutavam pela ocupação do posto de imperador, provocando com um conflito entre grandes generais, e seus companheiros de exército a instabilidade política. Entre os anos 235 depois de Cristo e 285 depois de Cristo, Roma teve 26 imperadores, dos quais 25 foram assassinados em disputa pelo poder. É lógico também que a instabilidade política aliada da corrupção das estruturas romanas foi outro fator que levou à desagregação desse império. Então, também, além do fato de não terem mais conquistas e não entrarem mais riquezas, né, a situação foi agravada pela instabilidade política, mais a corrupção do sistema. Então, essas lutas entre os generais pela ocupação do poder político, elas enfraqueceram demais a situação dos romanos. Então, o que é isso? Instabilidade política. A corrupção do sistema, os gastos excessivos dos monarcas, os gastos excessivos dos generais, também serão fundamentais para aumentar a circulação de pobreza no interior do próprio Império Romano. Então, os imperadores ainda viviam naquela sombra, né, lá do Alto Império, lá do Otávio Augusto, lá do Calígula, ainda mesmo doido, mas ainda viveu a Roma grandiosa, lá do Marcos Aurelius. Mas aqui eles estavam numa Roma que perdia cada vez mais territórios, tinha suas cidades insediadas e perdia espaço no mundo, vendo instituições daquilo que eles chamavam de povos bárbaros, lembrando quem que era o bárbaro naquele momento, o não romano, tomarem conta das regiões interiores do próprio império, e principalmente disputa militar. Gente, política é uma coisa, forças de armas é outra coisa completamente diferenciada. Um não deve ficar intervindo no outro e o outro não deve interferir no um. Os militares devem ficar nos quartéis e os políticos devem ficar lá na capital tomando as decisões. Se não forem boas decisões, que troque no sistema. Quando um mexe com o outro, dá nisso que deu aqui
dá nisso aqui que aconteceu. No próprio Império Romano, um colapso. E aqui no Brasil, bom, deixa para lá, né? Vamos continuar aqui, gente. Parece que hoje está agarrando menos, né? Está travando menos. Vamos continuar aqui. O Emerson, pode, obrigado, Gustavo, pelo feedback. Pode ler esse parágrafo aqui, no final do século III, durante o século IV. Vamos lá. No final do século III e durante o século IV, os chefes políticos tomaram medidas que visavam a contenção da crise, iniciando um período de intervenção direta do Estado na vida social. Diocleciano, é isso mesmo, professor? Diocleciano. Uhum. Diocleciano, 284-305, por exemplo, criou o Edito do Máximo, que fixava o preço dos salários e das mercadorias, visando conter a inflação. Estabeleceu também a tetrarquia, que dividiu o poder político entre 4 generais. Constantino, 313-337, em 330, criou uma nova capital, Constantinopla, em um momento de desagregação da tetrarquia e de unificação do poder. Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, situada em uma região menos afetada pela crise escravista, foi o centro difusor da cultura bizantina durante toda a Idade Média. Com Teodósio, 378-395, o império foi dividido em dois: o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o do Oriente, com sede em Constantinopla. O Império Romano do Oriente, ou bizantino, pendurou até o fim da Idade Média, quando foi tomado em 1453 pelos turco-otomanos. Já a parte ocidental encontrou seu fim cerca de 1000 anos antes. Então, pessoal, alguns fatores, né, foram responsáveis. A gente está vendo crise do escravismo, invasões de outros povos e também a própria divisão. O curioso, com a divisão, o império, a crise do chamado Império Romano do Ocidente se acelerou. E menos de um século depois, ele caía. Entretanto, o Império Romano do Oriente viveu por mais um milênio até a tomada dos turcos, liderados pelo sultão Maomé II, em 1453. Então, alguns autores, aí varia de autor para autor, vão considerar que a queda do Império Romano acontece acontece nessa divisão determinada pelo próprio Constantino e com a criação da cidade de Constantinopla. Lembrando que a atual cidade de Constantinopla existe e atualmente é chamada de Istambul. Foi a cidade fundada pelo imperador Constantino. Não é capital da Turquia, viu? A capital da Turquia é Ankara, mas é uma das cidades com melhor localização do mundo, porque ela está próxima da África, ela está próxima da Europa e ela é localizada na Ásia. Ela tem uma parte europeia, uma parte asiática e está muito próxima da África também. Então, uma das cidades mais bem localizadas do mundo. Ponto. E aí, gente, de certo modo, após essa divisão do império, né, o Império Romano do Ocidente ficou quase que abandonado, favorecendo a aceleração dos povos que já invadiam. E, gente, eram dezenas de povos: francos, anglos, saxões, bretões, vikings, ostrogodos, visigodos, burgúndios, húngaros, hunos, vândalos. Então, só eu já falei 12. Vocês precisam saber o nome desses povos? Não.
mas vocês precisam saber que eles tinham uma cultura muito diversa um dos outros, que acabou por influenciar na sociedade que surgiu com a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando, gente, no Oriente, ou depois o chamado Império Bizantino, ele ainda viveu por 1000 anos. Ele ainda viveu por muito tempo. Flávio, por que ele viveu por tanto tempo assim? Por estar afastado dessas invasões dos povos bárbaros, chamados povos bárbaros, e pela organização de Constantinopla e o domínio dela pelas regiões ao redor, tá bom? Então, quando o Constantino cria a cidade de Constantinopla, ele criava uma nova estrutura de poder capaz de mandar onde hoje é Grécia, onde hoje é Romênia, onde hoje é Bulgária, onde hoje é a própria Turquia, pegava onde hoje é a Armênia também. Então pegou parte da Europa Oriental ali, tá? Alguma pergunta, gente? Professor, Pode falar, militarmente, Emerson? como é que era? O quê? Militar, Forte. Foi forte, logicamente, até a queda, né? Um império que dura 1000 anos não se mantém. O próprio Império Romano, que durou até mais de 1000 anos, não o Império, né? Mas a Roma antiga, lá, toda poderosa e tudo sim. mais, que durou mais de 1000 anos, teve um exército forte durante séculos, mas chegou uma parte que ele já não aguentava se sustentar com burocracia e outras coisas mais. A mesma coisa valeu para o Império Bizantino ou Império Romano do Ocidente, do Oriente, desculpa. Deixa eu colocar até no chat aqui, Império Bizantino é igual Império Romano do Oriente. Inclusive, o Emerson, você fez uma boa pergunta, não sei se a apostila de vocês vai falar. No século VI, o imperador Justiniano do Império Romano do Oriente, já quando Roma havia caído, tenta reunificar o império de novo. E ele conquista onde hoje é Portugal, ele conquista onde hoje é Espanha, ele chega a tomar Roma. Mas depois que ele morre, esse projeto não vai para frente. E essas regiões são reocupadas por outros povos. Então, sim, ele teve um exército poderoso até a sua queda, e já lá no século XV, né? Aí, lá, a partir do século XIV, XV, ele já não estava com aquela bola toda, e foi definhando, 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 até os turcos otomanos o tomarem em 1453. Tá bom? Vamos terminar isso aqui, povo. Agradeço pela paciência de vocês em terminar a primeira aula, né? Aí eu vou fazendo isso aqui, gente, porque para que as últimas aulas tá tenso. Ô, Emerson, pode ler os 3 próximos parágrafos. Manda ver para nós. Ok. Além dos fatores internos de Estado, as migrações dos povos germânicos colaboraram para a derrota do Império Romano. O evento, que durante muito tempo foi conhecido como invasões bárbaras, representou o fim do domínio de Roma. Para os romanos, assim como para os gregos, bárbaros eram todos aqueles que não falavam o seu idioma e não professavam sua cultura. Nesse caso, os bárbaros eram aqueles que habitavam as regiões mais ao norte da Europa, chamado também de germânicos. Inicialmente, esses grupos que visavam es- inicialmente, esses grupos que viviam nos limites do império foram utilizados como mão de obra na agricultura e auxiliavam na proteção das fronteiras, constituindo uma força militar. Com o passar do tempo e com o progressivo enfraquecimento do império, devido aos fatores internos, as migrações germânicas passaram a se intensificar e adquiriram um caráter violento. Vários povos, como os vândalos, os suevos, os francos, os lombardos, os godos e os visigodos, colaboraram para a conquista do Império Romano. No entanto, foram os
Herodes, Eros. Uhum. que tomaram Roma, destituindo seu último imperador, Rômulo Augusto. A compreensão da estrutura da sociedade feudal, que se consolidou na Europa nos séculos X e XI, só é possível pela análise desses fatores. As características da sociedade medieval tiveram suas raízes em estruturas do antigo Império Romano e dos povos de origem germânica, que colaboraram para a sua desagregação. Então, pessoal, em primeiro lugar, vocês prestem atenção nessa palavra bárbaro, porque vocês já escutaram quando eu falei de Grécia Antiga, agora vocês escutaram falar nos romanos, e nós vamos escutar a palavra bárbaro até o século XIX. Quem que é o bárbaro? O bárbaro sempre é o outro. Então, era o não grego, o não romano, aí na Idade Média, o não cristão, na Idade Moderna, eram os povos do continente americano, no, no séculos XVIII e XIX, era o africano e o asiático. Então, né, a imagem criada do outro, aquele que não possui cultura e deve ser dominado. Gente, durante o governo ainda de Júlio César, no final do período republicano e no início do período imperial, Roma uma vez fez uma coisa pesada com os povos germânicos. Qual era essa coisa pesada? Os romanos construíram uma ponte que ligava, né, uma fronteira do império à região dos germânicos e deram um aviso claro: se vocês não provocarem, nós viemos aqui destruímos tudo o que vocês imaginaram. Era um recado do Júlio César, né? Roma está onde eu estou. Mas esse era um outro momento. O exército era poderoso, temido, forte, com renda, enfim, com sangue nos olhos. Mas depois de 3 séculos, gente, ele estava muito longe disso. O que vai acontecer é vários foram os povos que começaram a se mudar para o interior. Eu não gosto desse termo migrações bárbaras, como o autor usa. Por quê? Um venezuelano que muda para o Brasil, ele não vai entrar aqui saqueando cidade, incendiando, matando pessoas. Ele não vai entrar aqui fazendo isso. Então, para mim, foram invasões, porque eles entraram saqueando, eles entraram incendiando. Por vezes, eles se integravam, mas a maioria das vezes era destruição, morte, matando pessoas. Então, desse modo, meninos, eu gosto mais do termo invasão. E essa invasão foi favorecida pela fraqueza interna do Império Romano, que estava ali em um franco processo de desintegração. A nova sociedade que surgiu, né? Isso eu vou falar de novo, já falei. A nova sociedade era uma mistura de uh, elementos romanos mais elementos bárbaros. Já adiantando para vocês, quais eram os elementos romanos que prevaleceram na, na Idade Média, até posterior a ela? Eu destaco 2. Eu vou perguntar, gente, como é que é o nome completo da Igreja Católica? Alguém sabe? Igreja Católica. Apostólica Romana? Exatamente. Então, um dos fatores, uma instituição daquele período que prevaleceu, a Igreja Católica Apostólica Romana. O segundo foi o idioma. Qual idioma? O latim. Então, nesses 2 campos, o Império Romano ainda sobreviveu no campo, ou seja, no campo cultural, ele sobrevive à queda, digamos assim, né? Que o latim foi língua oficial foi língua falada nos mais diversos pontos da Europa por séculos.
ainda após a queda do Império Romano. E a religião católica foi triunfante já no final do Império Romano, então aqui Roma vai adotar o catolicismo como religião e vai se converter a ele. Esse catolicismo romano prevalece pós, como eu posso dizer assim, pós queda do Império. E, Flávio, onde prevaleceu então as instituições germânicas? Nas relações de organização social. Então, o feudo, o castelo, o sistema de proteção, de certo modo, eram instituições germânicas. Ué, Flávio, mas os germânicos não tinham castelos e outras coisas mais, mas foram graças a eles, pelo medo deles, na verdade, que eles construíram um castelo. E essa relação de proteção entre servo e nobre, essa relação de proteção, essa relação de trabalho e tudo mais, o patrocínio, o próprio colonato já era uma relação praticada pelos germânicos. Então, esses elementos romanos ficaram na cultura e no trabalho e na organização política prevaleceram os elementos dos chamados povos bárbaros, tá bom? Então, dito tudo isso, Roma cai, aí a data você escolhe, né? Fica aí de cada autor. Alguns consideram o fim das Olimpíadas como data marca, o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade como data símbolo da queda do Império. Outros consideram a queda do último imperador, né, que governava uma região já muito pequena, governava a região central da atual Itália, né, o Rômulo Augusto. As outras regiões já haviam sido tomadas por outros povos, como a queda do Império. Outros consideram, né, o fechamento da escola de Atenas lá na Grécia como queda do Império. Então, fica muito a cargo de quem lê, examina, estuda e tudo mais. Tá bom? Então, pessoal, não sei se vai dar tempo de ler aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Meu Bernoulli, Google Chrome, compartilhar. E aí, para terminarmos aqui, cultura. Deixa eu pedir uma outra pessoa para ler. Outra pessoa que estiver disposta, o Emerson já leu o trem inteiro aqui, né, para falar em bom mineirês. Nesse 1 minuto que falta, pode ler o resto para eu explicar isso na próxima aula e a gente fazer exercícios? Outra pessoa, por favor. Deixa eu ver aqui. Estou sem microfone. Ok, Iris, obrigado. Não, sem problema. Gente, deixa eu mesmo ler, então. O Emerson vai ler depois para nós e outros serão também lá nos exercícios. E o vídeo pode cair a qualquer momento. Assim como os gregos que chegaram a ser incorporados por Roma, a maioria da população romana praticava o politeísmo. A religião contava com versões dos deuses gregos. Júpiter, Baco, Marte, Vênus são alguns exemplos. O cristianismo, por sua vez, só passou a ser permitido no século IV depois de Cristo. Antes disso, os cristãos eram perseguidos por venerar apenas a um deus. Na arquitetura, a importância maior era dada à utilidade, como a construção de grandes edifícios públicos e aquedutos. Na literatura, podem ser citados